Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 9. Nós vamos ler apenas os versos 14 e 15. Tenho ministrado, meus irmãos, no livro de Josué, e hoje nós chegamos nesse capítulo que é conhecido como estratagema dos gibeonitas. O povo de Deus está tomando posse de todas as promessas que o Senhor havia feito para eles. Eles já entraram na terra prometida, já romperam o primeiro grande obstáculo, que foi o Rio Jordão nas suas cheias. O Senhor abriu esse rio. Eles passaram a pés enxutos, estavam em Gilgal de frente a grande Jericó, talvez a cidade mais fortificada daquelas 7 nações que estavam ali dentro. E eles então, sobre a orientação do Senhor, sobre a direção do Senhor, e aqui, queridos, é importante nós entendermos isso, é o Senhor quem estabelece a forma. Nós temos lutas e dificuldades e batalhas no nosso dia a dia, mas é o Senhor quem estabelece como tudo isso deve ser enfrentado, e feliz aquele que assim busca no Senhor a orientação. Eles derrotam então a Jericó, e meus queridos, a impressão que a gente tem é que eles são tomados de uma soberba e esquecem do Senhor, porque a segunda cidade, mais ou menos 24 quilômetros acima de Jericó, está a cidade de Ai. As informações são que eram poucos os soldados, a cidade toda tinha mais ou menos 12 mil habitantes. E Josué então diz: olha, pega alguns poucos soldados, vão lá e resolvam. Queridos, isso tudo aconteceu. Por quê? Porque esqueceram da orientação que Deus havia dado quando tomaram Jericó. Mas eles agiram por sua conta e risco e foram. Mas tinha coisa para ser tratado no arraial. Tinha um soldado que lá, dentre os despojos, aliás, eles não podiam pegar despojos de Jericó. A ordem foi que todos os despojos da cidade deveriam ser levados ao tesouro do Senhor. E ele pegou capa babilônica, ouro, prata, e Deus então trata dessa situação. Eles foram derrotados, queridos, por aquela pequena cidade. E a humilhação deles foi tamanha que Josué rasga suas vestes, se joga ao chão e pergunta para o Senhor: o que está acontecendo? E Deus responde: há pecado no vosso meio. Queridos, eles tratam o pecado, Acã é descoberto, ele e sua família recebem as consequências do erro, são apedrejados, queridos, porque houve morte entre os soldados do povo de Deus. E isso foi tratado, queridos, pela parte do Senhor, com a ordem do apedrejamento. Tratada essa questão, o Senhor dá a orientação de como eles deveriam tomar Ai. Não era, por mais que Josué fosse um soldado bem preparado lá no Egito, e andou 40 anos, ou andasse 40 anos com Moisés, por mais que fosse a sua experiência, queridos, a nossa experiência, o nosso conhecimento, ele é ínfimo, muito pequeno, em relação ao conhecimento e à orientação da parte de Deus. Daí a importância. Eles deram ouvido ao Senhor, foram numa estratégia dada por Deus, tomaram Ai, destruíram a cidade, mataram aqueles 12 mil habitantes, porque essa era a ordem. Se você ler, por exemplo, os discursos de Moisés, tanto no capítulo 7 de Deuteronômio, quanto no capítulo 20, o Senhor deixou muito claro através de Moisés: quando vocês entrarem na terra, todos os habitantes que estão ali, todos que tiverem fôlego de vida, devem ser mortos. E a pergunta é: como que Deus dá uma ordem dessa natureza? Por que Deus fala para que tudo aquilo fosse sacrificado?
Meus irmãos, o Senhor deixa muito claro, principalmente no capítulo 7 de Deuteronômio, eu aconselho os irmãos a lerem em outro momento. Deus disse: olha, vocês vão entrar lá, eles têm seus ídolos, os seus deuses, e para que vocês não sejam contaminados, e de repente se dobrem diante dos seus ídolos e suas imagens, é para destruir postes ídolos, é para colocar fogo em tudo, e todos esses habitantes serem mortos. O dono da vida disse isso, e naquelas circunstâncias a ordem era matar. Porém, queridos, ouvido essas notícias, tinha uma outra tribo, um outro povo, um pouco acima de Ai, talvez não mais do que 6 ou 7 quilômetros, até porque quando eles descobrem esse plano, queridos, eles desmontam o acampamento em Gilgal, que estava bem em frente a Jericó destruída. Eles caminham um dia, um pouco mais de um dia, eles caminham 3 dias, o texto relata, mas um para desmontar a tenda, ou as tendas, e o povo andar, então um pouco mais de 30 quilômetros, então se 24 quilômetros de Jericó era a distância, não era muito longe. Esse povo, as cidades dos gibeonitas, e diz a palavra de Deus, que esses gibeonitas ficam sabendo de como o Senhor estava agindo, e eles, por motivos tais, tomaram informações de que Josué recebera a ordem de Moisés, que era para destruir. Só que tinha um ponto: povos distantes que encontrassem com o povo de Deus, eles não deveriam ser destruídos, mas sim tomados como escravos. E eles usam essa condição, queridos, para criar uma situação mentirosa, enganando o povo de Deus, estabelecendo uma aliança de preservação. E tudo isso aconteceu, queridos, com marcas de chicotes nos lombos, porque não muitos dias atrás eles tinham sido humilhados pelo Senhor, diante de não buscar orientação do Senhor, de se esquecerem da palavra do nosso Deus, e eles pagaram um preço, e mesmo assim, a impressão que temos é que eles não aprenderam com o erro. E os versos que nós vamos ler, 14 e 15, é um resumo disso. Observem comigo a leitura. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém. Queridos, você já se viu na situação de cometer um erro em uma decisão que foi precipitada, e logo após lembrar que não poderia ter feito tal coisa, tomado tal decisão, e você dizer aquela frase: se arrependimento matasse, eu estava morto, eu estava fulminado. Queridos, essa é a impressão que nós temos. Depois de descoberto esse plano, esse estratagema que os gibeonitas traçaram, para serem preservados e a ordem de Deus não fosse cumprida com a tribo deles, Josué, quando descobre essa situação, esse plano diabólico, essa provavelmente tenha sido a impressão dele. Por quê? Por que eu não lembrei, não busquei tudo aquilo que Deus havia dito, estabelecido por boca de Moisés? Não muito tempo, a coisa era recente, tanto no capítulo 7, no capítulo 20, os discursos antes da morte de Moisés, e ele como líder, como um braço direito de Moisés, tenha ouvido isso, e tenha caído numa arapuca, tenha se colocado numa condição de desobediência, ou se arrependimento matasse, não apenas essa lembrança: porque eu não fiz o que Deus sempre estabeleceu na sua palavra? Me busquem, eu sou um Deus acessível, todas as barreiras que existiam entre nós e trazemos para os nossos dias, elas foram quebradas por Cristo, queridos, elas foram destruídas pelo Senhor Jesus. E aí tem um ditado popular, que ele diz o seguinte,
que errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice, 3 vezes é opção de livre e espontânea vontade. E aqui, queridos, nós precisamos reportar a queda. Talvez não seja essa a condição do povo, errar uma vez, 2, 3, atribuir adjetivos a esses erros, de forma alguma, queridos. Por quê? Porque um homem, o ser humano em si, após a queda, ele não mais tem o arbítrio para compreender. Eu falo aqui o homem sem Cristo, ele é escravo do pecado. Como disse Louis Berkhoff, nós temos o arbítrio, antes de conhecer a Cristo, o arbítrio do urubu. Ou seja, nós sempre tendemos a fazer a coisa errada, queremos, como ele mesmo diz, a carniça. E aqui, queridos, nós entendemos que mesmo convertidos, nós ainda estamos sujeitos ao pecado, nós somos libertos da escravidão dele, mas ainda pecamos. E de repente, meus amados irmãos, nós precisamos considerar e não esmagar a cana quebrada. O texto todo, os 27 versículos do capítulo 9, eles têm uma divisão que nós consideramos natural. Após o relato narrativo dos 2 primeiros versos, do verso 3 ao verso 15, nós temos o plano para enganar o povo de Deus. Esse plano consistia, queridos, em colocar roupas velhas, usar sandálias rasgadas, panos de sacos desgastados, além de odres, de uma espécie de um recipiente feito de pele de animais costurados, bem costurados, para colocar água e colocar vinho. E também pães bolorentos, simulando, queridos, o tempo longo de uma viagem, porque essa foi a intenção. Como o povo vindo de uma terra distante, buscando algum tipo de misericórdia da parte de Josué e dos israelitas que os preservassem com vida. Esse povo, por informação desconhecida, queridos, eles sabiam dos acontecimentos. Eles sabiam que Moisés dissera sobre os povos dentro da terra. E possivelmente sabiam que os povos deveriam se fazer escravos diante do encontro com esse povo, com o povo do Senhor, como já disse. Assim eles fizeram, criaram um teatro, passaram, como se diz, a lábia em Josué, os príncipes e o povo, fazendo um pacto, uma aliança com seus príncipes, através de um juramento, colocando-os na condição de servos dos israelitas. E os israelitas, meus irmãos, se deixaram levar pelas circunstâncias, agiram com tamanha inocência, ao verem os odres, pães, sandálias, roupas, esqueceram do básico, de consultar o Senhor sobre o que deveriam fazer naquela situação. E o autor do nosso texto menciona esse erro em especial no verso 14, a parte B que lemos. No segundo instante, do verso 16 ao verso 21, nós temos a descoberta do plano, da manobra de enganação. Fizeram um pacto, desmontaram um acampamento em Gilgal, próximo de Jericó, e quando chegaram na região dos gibeonitas, 3 dias depois, descobriram tudo, descobriram a armação, descobriram que tudo era uma farsa, uma enganação. Eles não tinham andado tantos dias como disseram, os pães, os odres, as roupas, tudo foi armação para ludibriar o povo do Senhor, e conseguiram. Porém, queridos, como também diz o ditado, que mentira tem perna curta, ela não vai longe, eles foram descobertos. E o povo do Senhor não conseguiu cumprir a ordem de Deus dada por Moisés, derrotando e matando aquele povo da terra prometida, por conta da aliança do pacto que eles fizeram com os gibeonitas. E pior, teriam que ajudá-los contra os seus inimigos, como aconteceu no capítulo 10, que é o texto da nossa próxima meditação no outro momento, quando os demais reis ainda estavam na terra, unidos a atacar os gibeonitas. Esses gibeonitas pedem socorro, e Josué, sob direção do Senhor, foi à sua defesa, ou em sua defesa, e destruiu aqueles reis e aqueles exércitos.
Ao descobrirem a armação, houve murmuração entre os israelitas, e alguns comentaristas dizem que a preocupação não era muito com a aliança, ou com a desobediência, mas era mais com os despojos. Eles estavam tão preocupados com aquilo que eles tomaram, estavam em suas mentes por conta dos despojos de Ai, que foi a autorização que Deus havia dado para eles tomarem, e diante daquele pacto indevido, mas feito, resolveram amaldiçoar os gibeonitas e torná-los escravos o resto de suas vidas, trazendo água e provendo lenha para o povo e para o templo. No terceiro instante, do verso 22 a 27, o veredito por conta do erro é dado, e a maldição é dita ao povo, aos gibeonitas. Quando questionados, os gibeonitas falaram que não tiveram outra opção, diante da ordem que Moisés havia dado, de matar os povos da terra, e que para não serem dizimados como foram os habitantes de Jericó e Ai, se colocaram naquela terrível e humilhante condição. Os gibeonitas ouviram que seriam escravos para sempre, e para eles ficou barato. Ouviram atentamente suas funções e não proporcionaram qualquer tipo de reação, se não trabalharem por toda a vida. Esse trabalho escravo, queridos, repetindo, consistia em providenciar água e lenha para o povo e para o templo, pois os sacrifícios que apontavam para o sacrifício maior, o de Jesus Cristo, exigiam água, e água com abundância para a limpeza do local dos sacrifícios, haja vista o tamanho de animais que eram mortos e que eram imolados. Apenas isso? Não, a lenha para esse sacrifício, onde aqueles animais eram assados, e a fumaça daquele assado aplacava a ira do Senhor contra o pecado. Tamanha, queridos, era o trabalho que eles passariam a exercer. Diante dessa breve exposição, eu trago aos amados irmãos algumas lições que nós consideramos importantes. Primeira delas, o teatro do inimigo é uma rede que envolve os cristãos. O teatro do inimigo é uma rede. Irmãos, os de Gibeão chegaram propondo uma aliança com Josué e seus príncipes, como que dissessem: queremos nos unir a vocês nessa empreitada, somar com vocês nessa luta. Isso é muito bonito, chama a nossa atenção, nos desarma, ficamos emocionalmente comovidos com tal proposta. Mesmo que houvesse questionamento, como dito no verso 8, quem sois vós? De onde vindes? Eles foram vencidos com dizer: somos seus servos. Irmãos, palavras de bajulação tendem a desarmar todas as pessoas. Ainda mais, observem: viemos por causa do nome do Senhor teu Deus. Ouvimos o que ele fez no Egito. Ouvimos o que ele fez com os reis que tentaram barrar o avanço do povo de Deus no final da peregrinação, as derrotas proporcionadas aos inimigos da terra. Que bênção! Glória a Deus, Deus tremendo, que Deus maravilhoso vocês servem. É claro, eu estou sendo irônico. Não se esqueçam, os inimigos estudam bem o que gostamos de ouvir e ver. São bem treinados na arte de ludibriar, de enganar. Observem, queridos, as roupas velhas, sandálias gastas, o pão, os odres, os sacos, e mais eles disseram: os nossos anciãos, os homens experimentados do nosso povo, pediram para virmos e fazermos uma aliança com vocês. Só faltou colocar o povo mais lindo do mundo. Foram realmente astutos e enganaram. Mentira, bajulação,
falsidade ao extremo, com um discurso impecável. E o povo de Deus sendo enredado, e quando viram aliança feita, pacto estabelecido, mãos dadas, aperto de mãos, palavras dadas que não se pode voltar atrás. Missão dada, missão cumprida. Aqueles embaixadores foram exitosos, contrato assinado, parabéns. Os gibeonitas, por sua diabólica artimanha. Porém, meus irmãos, antes de crucificar os gibeonitas, vamos pensar um pouco mais. E por favor, não caia na esparrela de colocar o povo de Deus como coitadinhos. Isso porque, segunda conclusão, o erro dos gibeonitas não foi maior do que o erro do povo de Deus. Aliás, dentro da ética mundana dos gibeonitas, eles fizeram o certo, lutaram com todas as armas para a preservação do seu grupo, da sua etnia, utilizaram dos meios mundanos e com certeza diabólicos para não serem destruídos, usaram de mentira, de engano. Mesmo não aceitos dentro da ética cristã, aquele ato foi justificado e até compreensível diante do horror que os aguardava. Como exemplo, como ouviram sobre a cidade de Ai, quando todos, não só soldados, mulheres, crianças, idosos, todos os habitantes da cidade foram mortos e a sua cidade queimada. Eles erraram sim, mas o maior erro não foi o deles, foi o do povo do Senhor, que já estavam, como disse, surrados pelo chicote do Senhor, por erros infantis cometidos, o erro de não consultar o Senhor na luta contra Ai, e agora, novamente. Ao que parece, meus irmãos, na primeira vitória que tinham, depois, ou contra Jericó e depois contra Ai, enfatizando novamente, se acharam independentes, cheios de si mesmo, fortes, e agora continuaram a agir como se não precisassem mais do Senhor. Quanta bobeira pensar assim, meus irmãos. Quantas situações assim acontecem conosco. Somos enganados e caímos em arapucas e depois castigamos outros pelos erros que nós cometemos. Quantos Adãos estão por aí dizendo, como disse o primeiro Adão no paraíso, depois de cometer um deslize com Deus: a mulher que tu me deste, atribuindo à mulher o seu erro, o seu vacilo, e em último caso, atribuindo ao Senhor sua condição pecaminosa. E como dissesse o Senhor: cala a boca, infeliz, o pacto foi feito contigo, você é o culpado, você vacilou, assuma seus erros, para de colocar os erros nos outros. Irmãos, voltando ao texto, qual foi o erro dos gibeonitas? Lutar pela sobrevivência? Mentir? Enganar? Eles eram cegos, escravos do pecado, essa era a sua condição, essas eram as armas que eles conseguiam ver. O maior e mais terrível erro foi do povo de Deus em aceitar essa situação, não desconfiar, não pedir mais informações, não ir atrás, não questionar mais, não buscar o Senhor em oração. Se fosse hoje, não aceitaram a convocação do pastor Erickson, do conselho da igreja, para um dia de consagração, de jejum, de oração. Novamente vacilaram. E por quê? Terceira, como povo de Deus, não vigiaram e não oraram ao Senhor. Irmãos, o contexto era de guerra, de enfrentamento, de tomada da terra prometida, de tomar posse de todas as promessas que o Senhor tinha feito. Nós precisamos lembrar o tempo todo que nossos inimigos não dão trégua, a carne, o diabo e o mundo não dormem em seus males, e até de noite lançam o joio onde foi semeado o trigo.
Somos tentados o tempo todo. As ofertas em bandejas douradas estão à nossa disposição 24 horas por dia, sendo oferecidas das mais diferentes maneiras. A vigilância é algo ensinado por Jesus e deve ser praticado o tempo todo. A guarda deve estar em alta, olhos abertos, escudos apostos. É uma marca essencial do povo do Senhor. William Gurnall, um ministro puritano inglês do século XVII, disse que cristão humilde é cristão prudente. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, disse que a eterna vigilância é o preço da liberdade. John Owen, um escritor mais contemporâneo, ele disse que se não vigiarmos atentamente, seremos entregues à traição, às mãos dos nossos inimigos espirituais. Queridos, o Israel de Deus pagou e paga constantemente o preço alto do seu pecado, com terríveis sofrimentos. Não apenas atentos, mas vigilantes em oração, em intimidade com Deus, pedindo do Senhor a direção a seguir, atitudes a serem tomadas, e Ele tem respondido ao seu povo através da sua palavra, com a paz do céu, como nosso árbitro inigualável. O Espírito de Deus tem conduzido as nossas vidas. Repetindo até aqui as nossas conclusões, o teatro do inimigo é uma rede que envolve os cristãos. Segundo, o erro dos gibeonitas não foi maior que o erro do povo de Deus. Terceiro, como povo de Deus, não vigiaram e não oraram ao seu Deus. Quarta e última conclusão: dependa do Senhor, até nas pequenas coisas. Jericó, queridos, a grande cidade, a cidade fortificada, o povo diante daquela luta, o povo de Deus teve a atitude de buscá-lo. Vamos orar, pois estamos diante de um grande desafio. Vamos jejuar, vamos fazer uma campanha pelas causas impossíveis. Vamos levantar de madrugada, 6 dias de procissão em volta da cidade. No 7º, nós vamos cantar, gritar bem alto, quebrar cântaros, tocar chifres. Dependemos do Senhor. Ótimo, ótimo. As muralhas caíram, todos lá dentro morreram. Vamos celebrar, vamos louvar ao Senhor. Vem com Josué cantar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Aí vem Ai, uma pequena cidade. E a palavra de ordem, novamente: leva uns poucos soldados, somos bons, derrotamos Jericó. Ai, vai ser fichinha. Irmãos, dependa de Deus até nas pequenas coisas. Perderam, sofreram uma derrota, uma terrível derrota. E por quê? Novamente, estavam cheios de si mesmo, não conversaram com o Senhor, não oraram, não jejuaram, não se despiram do seu eu, não reconheceram na oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a tua vontade, não a minha. Importa que tu cresças. Ainda nessa perspectiva, depois de se humilharem e tratarem o pecado na dependência do Senhor, na estratégia do Senhor, foram a Ai e derrotaram aquela cidade. Agora, meus irmãos, os gibeonitas, povo inocente, humilde, inofensivos, façam aliança, não tem problema. Com eles pode não ter problemas, mas com Deus tem problemas, sim. A ordem foi: os habitantes da terra deveriam ser mortos, para não fazer nosso povo pecar, adorando outros deuses. Irmãos,
Dependa de Deus até nas pequenas coisas, mesmo que bonitas, agradáveis, humildes. Observem o conteúdo, muitas vezes a embalagem engana. E o Senhor pede para o buscarmos. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Trago algumas rápidas aplicações. Primeira delas, cuide para não errar. E quando errar, aprenda com os erros. Que os erros não se repitam em sua vida. Segundo, não caímos, irmãos, nos grandes erros. Não tropeçamos nas grandes pedras, e sim nas pequenas, nas que consideramos insignificantes. Nelas sim tropeçamos. Portanto, a palavra de ordem para nós é: vigiem e orem, como nos ensinou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, tenham a palavra do Senhor gravadas em vossos corações, em vossas mentes, para responderem como o Senhor Jesus respondeu o inimigo, o diabo, diante da tentação no deserto, quando das propostas indecentes, das bajulações dele, como por exemplo: se joga aqui do alto, porque como está escrito, aos seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem. E prontamente, diante dessa palavra de bajulação, de enganação e mentirosa, como ele é propício, como ele é particular, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Que a lembrança da palavra do Senhor em vosso coração te impeça de agir precipitadamente e dar lado para o erro e ser enganado com palavras bajuladoras, com teatros mentirosos, que tem como propósito te impedir de cumprir a vontade do Senhor, em sua vida, em nossa vida. E que o Senhor nos abençoe.